Você já ouviu falar dos mistérios da África, mas o que você vai descobrir agora vai mudar totalmente sua visão sobre esse continente. Muito além dos safaris e das savanas que vemos nos filmes, a África guarda segredos milenares, histórias ocultas e descobertas científicas que permanecem invisíveis para grande parte do mundo. Fica até o final, porque o último segredo vai te deixar em choque e talvez te faça rever tudo o que você pensava sobre a história da humanidade. Nossa jornada começa no coração do Sudão, um lugar onde a areia sussurra histórias ancestrais. Aqui erguem-se silenciosas e imponentes as pirâmides do reino de Kush, uma civilização que floresceu por mais de 1000 anos. Imagine só, mais de 200 pirâmides, algumas tão antigas quanto as do Egito, adornadas com hieróglifos que contam histórias de faraós negros, rainhas guerreiras e deuses poderosos. Observamos agora estas estruturas monumentais, menores em escala que suas contrapartes egípcias, mas não menos impressionantes. Suas paredes inclinadas, erguidas com precisão milimétrica, guardam câmaras funerárias ricamente decoradas e sarcófagos de pedra que protegem o sono eterno da nobreza cuxita. A crença na vida após a morte era central para esta civilização, e suas tumbas eram verdadeiros portais para o além. Mas o que torna este lugar ainda mais fascinante é o véu de mistério que ainda o encobre. Muitas das pirâmides permanecem inexploradas, seus segredos guardados pela areia do tempo. Arqueólogos acreditam que escavações futuras podem revelar artefatos e inscrições que reescreverão a história antiga da África, desafiando as narrativas tradicionais e lançando luz sobre uma civilização avançada que rivalizou com o próprio Egito. A influência de Kush se estendia por uma vasta região, abrangendo rotas comerciais que cruzavam o deserto do Saara e o Mar Vermelho. Através dessas rotas, o reino cuxita exercia sua influência cultural e econômica, disseminando conhecimento, arte e poder por todo o mundo antigo. É possível que a arte e a arquitetura egípcias tenham sido influenciadas pelas culturas negras do Sul, uma hipótese que, se confirmada, revolucionaria nossa compreensão sobre o nascimento das primeiras grandes civilizações. As pirâmides do Sudão são um testemunho silencioso da grandeza de um povo esquecido. Cada pedra, cada hieróglifo, cada câmara funerária sussurra histórias de uma época em que o reino de Kush reinava supremo, desafiando impérios e deixando sua marca indelével na história da humanidade. Enquanto o sol se põe sobre o deserto, lançando sombras longas sobre as pirâmides de Kush, somos lembrados da vastidão do passado e da importância de preservar esses tesouros arqueológicos para as futuras gerações. Elas são um elo tangível com nossos ancestrais africanos, um legado inestimável que nos convida a repensar o que sabemos sobre a história da humanidade e a celebrar a riqueza e a diversidade das culturas que moldaram o nosso mundo. A nossa expedição nos leva agora para o coração da África Ocidental, às terras verdejantes da atual Nigéria. Aqui, em meio à exuberância da floresta tropical, jazem os restos de uma cidade magnífica, um testemunho da engenhosidade e do poderio de um povo esquecido, a cidade de Benin. Imagine uma metrópole vibrante, um centro de comércio e cultura que floresceu séculos antes da chegada dos europeus. Benin era uma cidade-estado poderosa, governada por um rei divino conhecido como Oba, e sua corte era um centro de arte, diplomacia e erudição. Através da densa vegetação, emergem vestígios de um passado glorioso. As muralhas de Benin, outrora consideradas as maiores estruturas feitas pelo homem na África, se estendiam por quilômetros, protegendo a cidade e seus habitantes. Esculpidas em terra e reforçadas com madeira, essas muralhas eram uma maravilha da engenharia, um símbolo da força e da prosperidade de Benin. Dentro das muralhas, um labirinto de ruas pavimentadas e um sistema de drenagem complexo revelam um planejamento urbano avançado para a época.
escavações arqueológicas revelaram vestígios de casas espaçosas, oficinas especializadas e mercados movimentados, onde comerciantes de terras distantes negociavam ouro, marfim, especiarias e tecidos preciosos. Mas o que realmente diferenciava Benin era sua arte. Os artesãos de Benin eram mestres na arte da fundição de bronze, criando esculturas de beleza e realismo impressionantes. Cabeças de bronze em tamanho natural, representando os obas com seus elaborados cocares e joias, adornavam altares e palácios, símbolos de poder e divindade. Placas de bronze, ricamente decoradas com cenas da vida cotidiana, batalhas épicas e rituais religiosos, cobriam as paredes dos edifícios mais importantes, narrando a história e os mitos do povo de Benin. Essas obras de arte eram muito mais do que simples ornamentos, eram registros históricos, crônicas visuais de um reino poderoso e sofisticado. No entanto, o destino de Benin mudaria drasticamente com a chegada dos europeus no século XIX. Em 1897, uma expedição britânica saqueou a cidade, levando consigo milhares de objetos de arte, incluindo as famosas cabeças de bronze e placas de bronze que hoje se encontram em museus da Europa e dos Estados Unidos. Capítulo 3. Lago Natron. Espelho mortal da Tanzânia. Viajamos agora para o norte da Tanzânia, onde a paisagem se transforma em um cenário surreal e implacável. O Lago Natron. Sob o sol escaldante da África Oriental, suas águas brilham com uma beleza inquietante, um prenúncio da natureza letal que se esconde sob a superfície. As margens do lago são cobertas por uma crosta branca e quebradiça, reminiscência de um inverno perpétuo. Mas não se trata de gelo, e sim de sais minerais, depositados ao longo de milênios pela evaporação da água. A alta concentração de carbonato de sódio, o mesmo composto utilizado pelos antigos egípcios para mumificar seus mortos, torna a água extremamente alcalina, com um pH tão alto que pode queimar a pele e os olhos de animais desavisados. Observamos à distância aves aquáticas se aproximando cautelosamente das margens do lago. São flamingos, atraídos pela promessa de alimento abundante. O Lago Natron é um dos poucos lugares no mundo onde essas aves se reproduzem, pois a alcalinidade extrema da água afugenta predadores e oferece proteção aos seus filhotes. Mas para outras criaturas, o lago representa uma armadilha mortal. Animais que se aventuram em suas águas, atraídos pela miragem de água fresca, sucumbem rapidamente ao efeito cáustico da água. Seus corpos, preservados pela química letal do lago, se transformam em espectros petrificados, congelados no tempo. A visão dessas criaturas calcificadas, aprisionadas em poses grotescas, evoca um misto de fascínio e horror. Aves com suas asas abertas, como se estivessem em pleno voo, morcegos com suas asas membranosas estendidas, como se estivessem prestes a alçar voo, todos congelados em um último instante de terror silencioso. O Lago Natron, com sua beleza letal e seus habitantes petrificados, é um lembrete constante do poder da natureza. É um lugar de extremos, onde a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo eterno. Capítulo 4. As Dunas Cantantes do Saara. Sinfonia do Deserto. Adentramos agora o coração do Saara, o maior deserto quente do mundo. Uma vastidão de areia e céu que se estende por milhões de quilômetros quadrados. Aqui o silêncio impera, quebrado apenas pelo vento que esculpe as dunas de areia em formas efêmeras. Em meio a essa aparente monotonia, um fenômeno misterioso intriga viajantes e cientistas há séculos: o canto das dunas. Imagine o seguinte: o sol a pino, o ar parado e, de repente, um som grave e vibrante emerge das profundezas do deserto, como se a própria areia estivesse ganhando vida. Aproximamo-nos de uma duna colossal, suas encostas douradas reluzindo sob o sol implacável. À medida que o vento sopra sobre a crista da duna,
Um rugido profundo e ressoante enche o ar, como o som de um órgão gigante. É o canto das dunas, uma sinfonia do deserto que ecoa há milênios. A explicação científica para esse fenômeno reside na fricção entre os grãos de areia. Quando as condições são ideais, a umidade do ar, temperatura e velocidade do vento, o movimento da areia cria vibrações que se propagam pelo ar, produzindo esses sons graves e misteriosos. Mas para os povos nômades que habitam o Saara há milênios, o canto das dunas possui um significado muito mais profundo. Para eles, esses sons são a voz dos espíritos do deserto, os djinns, entidades poderosas que habitam o reino sobrenatural. Segundo a tradição oral, cada duna possui sua própria melodia, seu próprio canto, que reflete sua história, sua personalidade e seu poder. Algumas dunas cantam melodias melancólicas, enquanto outras emitem sons vibrantes e poderosos. Capítulo 5. Línguas ameaçadas da África. Tesouros culturais em perigo. Nossa última parada nos leva a um dos cantos mais remotos do continente africano, onde a riqueza cultural se manifesta de maneiras sutis e profundas. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde a homogeneização cultural avança em ritmo acelerado, existem comunidades que lutam para preservar sua identidade ancestral, e essa luta muitas vezes se manifesta na preservação de suas línguas. Imagine um idioma tão antigo quanto a própria humanidade, transmitido oralmente, de geração em geração, carregado de histórias, canções e conhecimentos ancestrais. Na África, existem centenas de línguas faladas por comunidades indígenas, algumas delas com apenas algumas dezenas de falantes, verdadeiros tesouros culturais em risco de desaparecer para sempre. No coração do deserto do Kalahari, encontramos o povo San, considerado um dos grupos étnicos mais antigos do mundo. Sua língua, caracterizada por cliques consonantais únicos, é um exemplo fascinante da diversidade linguística do continente africano. Para o San, a língua é muito mais do que um meio de comunicação. É um elo com seus ancestrais, uma forma de se conectar com a natureza e de transmitir seus conhecimentos tradicionais. Viajamos agora para as montanhas Nuba, no Sudão, onde encontramos comunidades que falam línguas com sistemas fonéticos complexos e estruturas gramaticais únicas. Essas línguas, transmitidas oralmente ao longo de séculos, são verdadeiras cápsulas do tempo, preservando conhecimentos sobre plantas medicinais, técnicas de agricultura tradicional e mitos de criação. No entanto, a globalização, a migração e a pressão para a adoção de línguas dominantes ameaçam a sobrevivência dessas línguas minoritárias. À medida que as gerações mais jovens migram para as cidades em busca de oportunidades, o uso das línguas maternas diminui, colocando em risco a transmissão da cultura e da identidade dessas comunidades. E assim termina nossa jornada pela África, um continente de contrastes impressionantes, beleza natural incomparável e rica diversidade cultural. Do esplendor das pirâmides do Sudão, à beleza letal do Lago Natron, do canto misterioso das dunas do Saara à luta pela sobrevivência das línguas ameaçadas, testemunhamos a vastidão da história e da cultura africanas. Que esta jornada inspire em nós um profundo respeito pela riqueza do continente africano e um compromisso em protegê-lo para as gerações futuras.